Olá, pessoal, tudo bem? De novo estou aqui, Heloísa Pancotti, do escritório Advocacia e Direito Público, professora de Direito da Seguridade Social, mestre em Direito, doutoranda pela Universidade Estadual do Norte do Paraná, autora de livros, né? Entre eles o Limbo Previdenciário Trabalhista e também Previdência Social e Transgêneros, pela editora Juruá. Aproveitando aqui, né, e apresento vocês hoje o meu professor de Direito Previdenciário favorito, que acontece que também é o meu marido, o Luiz Pancotti. Seja muito bem-vindo. O Luiz Pancotti está hoje substituindo a professora Larissa, porque ela está viajando por Portugal, tomando um vinho do Porto, né? E aproveitando para visitar as bibliotecas mais lindas do mundo e visitando a Universidade de Direito de Coimbra. Advogado antenado é outra coisa. Muito bem-vindo, doutor Luiz Pancotti. Se apresente para a nossa audiência. Olá a todos, espero que todos estejam bem. Meu nome é Luiz Gustavo Boia Pancotti, sou especialista em Direito Processual, mestre e doutor em Direito Previdenciário pela PUC de São Paulo, pós-doutor também pela Universidade Estadual do Norte do Paraná, UENP, e tenho alguns livros publicados também, né? Esse que está aqui ao fundo, que é fruto da minha tese de doutorado, Direito Previdenciário Difuso, e os princípios constitucionais na tutela de benefício previdenciário, que também está na terceira edição, já pela editora Juruá. Esse livro foi fruto da minha dissertação de mestrado, né? Tem a apresentação, prefácio do professor José Roberto Sodero Victório, também do professor Miguel Orvati. No outro livro de princípios também consta com a apresentação do professor Wagner Balera, também consta com o prefácio do meu amigo Marcos Aurélio Serral Júnior, que sempre acompanha a gente aí nas nossas apresentações e nas nossas palestras. Muito obrigado. Então, hoje, pessoal, o que a gente está fazendo? A gente vai trazer um assunto, né, para os nossos alunos, para os advogados que seguem aqui o canal. Muito obrigada por nos seguir. É assim que a gente vai conseguir também trazer cada vez mais assuntos para vocês, né? A gente acredita no estudo continuado e a gente acredita em dividir as experiências e dividir o conhecimento. Então, por favor, se você gostou desse assunto que a gente vai tratar hoje, que é a aposentadoria do professor, da professora, tanto no regime geral quanto no regime próprio, e também as possibilidades revisionais para quem já aposentou, né? Então, se você gosta desse assunto, se achou legal, curta, siga o nosso canal para receber as novidades e não deixe de ativar o sininho, porque assim, toda vez que a gente postar uma coisa nova, você vai receber a notificação para poder interagir com a gente. Logo mais, né, a gente vai conseguir também fazer lives, pessoal. Então, isso é extremamente importante. Aqui embaixo, na seção de descrição desse vídeo, vocês vão ver todas as informações para entrar em contato conosco. Porque se você ainda tem alguma dúvida, o colega advogado que deseja fazer uma parceria de trabalho, né, todas essas pessoas podem entrar em contato conosco e aqui vocês vão obter todas as informações de como fazer isso. Também, bom lembrar que nós somos professores de curso de pós-graduação. Então, se você tem um curso de pós-graduação e deseja as nossas aulas, as informações de contato estão aqui também. Então, vamos lá. Primeira coisa, é bom a gente dizer que os professores, eles aposentam de forma diferente. Eles têm direito a uma aposentadoria e essa aposentadoria não é, as regras de acesso a essa aposentadoria não é a mesma das regras de acesso das outras pessoas. Tem particularidades. O que acontece é que muitas vezes as pessoas quando fazem o pedido das suas aposentadorias, né, elas se esquecem dessas regras, né, e muitas vezes algumas particularidades, né, como, por exemplo, aquelas pessoas que não estão exatamente em sala de aula, né, cuidando de alunos, mas exercem
profissões, né, que são consideradas equiparadas à atividade de magistério. Então, esse é o cerne, né, da problemática dessa questão. Então, eu vou começar, né, aqui de acordo com o nosso roteiro, para tornar também isso muito mais palatável, que a gente precisa definir quais são as regras da aposentadoria dos professores, né? E o que é a atividade de magistério? Com a palavra, o doutor Luiz Pancotti. Bom, vamos lá então, vamos começar a debater um pouco esse tema que às vezes gera um pouco de complexidade, né, dada justamente a diversas formas de atuação dos professores. Eu acho que é interessante aqui nesse começo de conversa a gente já estabelecer alguns parâmetros para direcionar, né, o nosso assunto. Primeira coisa, existem professores que estão vinculados à rede pública de ensino e existem professores que estão vinculados à rede privada de ensino, ou seja, tem professores de escolas públicas e professores de escolas particulares. Os professores de escola particular estão vinculados às regras do RGPS, portanto, às regras que estão previstas na Lei 8.213 e também as regras que estão inseridas na Emenda Constitucional 103, inclusive as regras de transição. Já os professores da rede pública, eles estão submetidos ao enquadramento da Constituição Federal, especificamente no seu artigo 40, que estabelecem as regras da aposentadoria voluntária por incapacidade e a compulsória, mas também enquadrados a regras de transição que encontram-se na Emenda Constitucional 103 de 2019. Vejam, até 13 de novembro de 2019, as regras de aposentadoria dos professores encontram-se submetidas àquelas da Constituição Federal, sendo vinculadas ao regime próprio de previdência com os requisitos ali estabelecidos, né? A Constituição, no artigo 40, reduz 5 anos de idade e 5 anos de tempo. Então, as mulheres com 25 anos e 50 anos de idade até 13 de novembro de 2019 se aposentam com base na regra antiga, mas se elas não completaram os 50 anos e os 25 anos de tempo de contribuição no serviço público antes, né, no trabalho efetivo de magistério, antes de 13 de novembro de 2019, então ela vai ter que analisar, né, quais as regras que estão previstas na legislação do Estado. Aqui no Estado de São Paulo, a Lei Complementar 1354, de 6 de março de 2020, estabelecem essas regras. Ou seja, nesse caso, como a Lei Complementar ela foi promulgada em 6 de março de 2020, nós aplicamos as regras da Constituição Federal antes da emenda constitucional até o dia 5 de março de 2020. Então, se o professor no estado de São Paulo, que encontra-se vinculado ao SPPREV, completou os 25 anos e 50 anos de idade, professor A, 25 anos de tempo de contribuição e 50 anos de idade, até 5 de março de 2020, ela pode se aposentar com base na regra anterior. Já os professores da rede pública que não satisfaziam esses requisitos na data da promulgação da lei, vão ter que se adequar em relação justamente às regras que estão na Lei Complementar 1354 de 2020. Já os professores da rede privada têm que se aprimorar e se adequar com base em qual regra? Com base na regra estabelecida na emenda 103, as regras de transição, e se eles completaram 25 anos mulher, 30 anos homem, antes de 13 de novembro de 2019, no RGPS, é garantida a aposentadoria para os professores, independentemente da idade mínima. Não tem idade mínima no RGPS antes da reforma. Então, ainda falando, né, dos professores, algumas pessoas trabalham no ambiente escolar, mas quando a gente vai analisar
a documentação, a carteira, o CBO, né? Existe alguma diferença, porque o registro que está lançado ali naquela carteira de trabalho, ele não está escrito professor, porque a gente precisa lembrar, né, que essa regra vale para os professores da educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Aí, vejam só, com relação àquelas pessoas que não estão em sala de aula, que têm alguma outra atividade, normalmente, quando elas vão fazer esse pedido, a aposentadoria delas não é considerada uma aposentadoria de professor. O reconhecimento da atividade de magistério é negado, né? E aí, seria necessário o ingresso na justiça, né? Então, eu precisaria definir aqui o que é atividade de magistério e o que é uma atividade que é considerada equiparada a uma atividade de magistério para esses fins, porque eu tenho certeza que muita gente está se perguntando, poxa, eu trabalhei tanto em escola e no momento da minha aposentadoria, isso não foi negado, isso não foi reconhecido. Tem muito advogado frustrado aí nos ouvindo, porque fez o pedido da aposentadoria do professor e o pedido foi indeferido, né? Ainda mais agora com o INSS, com esses robozinhos, né? Que indefere tudo, às vezes a gente dá entrada na ação, 2 minutos depois o indeferimento está na caixa postal dos nossos e-mails, né? Então, vamos definir também, que acho que é importante, o que é atividade de magistério e o que é atividade equiparada à atividade de magistério, doutor? Pois bem, é interessante você ter mencionado isso, doutora Heloísa, pelo seguinte fato. Existe uma lei específica que estabelece, busca definir essa questão da atividade do magistério, né? A Lei 9394, de 96, estabelece no seu artigo 67, parágrafo 1º e parágrafo 2º, justamente a busca da definição de magistério. Só que o que se nota, e poucas pessoas sabem disso, apesar de ter sido já julgado há muito tempo, esse dispositivo ele foi proclamado inconstitucional. A ADI 3772 de 2008, cuja relatoria foi do ministro Ricardo Lewandowski, estabeleceu que a lei, ao limitar a atuação da função de magistério, justamente somente a função de professores que exercem essa atividade dentro da sala de aula, ela não pode ser considerada como válida porque não está em harmonia com o que dispõe a Constituição Federal, justamente com relação ao serviço de educação, né? A educação, nesse caso aqui, a gente verifica que a Lei 11.301 de 2006, né, quando fala lá justamente acerca dessa limitação, a Lei 9394 ela foi alterada depois, a gente observa justamente que essa Lei 11.301 de 2006, ela não guarda também essa situação de constitucionalidade. O artigo 1º dela destoa de tudo aquilo que a gente observa como lei de diretrizes e bases, né? Porque a atividade de magistério não se limita à atuação de uma pessoa na qualidade só de professor dentro da sala de aula. A gente observa que essas circunstâncias também, ela abrangem outras denominações envolvidas na área da educação. Então, pessoas que trabalham com área de recreação, né? Atividade de recreativa, por exemplo, aqui no escritório a gente já teve oportunidades dessa natureza de ter, né? De ter ações judiciais onde a gente observa a falha da Previdência Social e também a falha do próprio SPPREV no regime próprio de não reputar algumas atividades de natureza pedagógica como trabalho de efetivo magistério para possibilitar, né, a concessão dessa aposentadoria, né, mais benéfica para o segurado. A gente vê em determinadas questões, por exemplo, e é corriqueiro isso, a gente ter esse tipo de atendimento, situações onde pessoas que, por exemplo,
exerciam a atividade de auxiliar de recreação, né? Tem um CBO específico lá, é o CBO 143/90, né? Que estabelece esse tipo de função, porque esse tipo de função, apesar de não ser enquadrado perfeitamente como atividade de magistério, é uma atividade que compreende a realização de funções dentro da unidade escolar, ou seja, tem contato com o aluno. Então, auxiliar de recreação, recreacionista, professora de educação infantil, coordenador pedagógico, administrador escolar, administrador de unidade escolar, são funções que podem ser enquadradas para fins de aposentadoria do professor, a despeito do que diz a Lei 11.301, de 2006, né? Porque essa lei, no artigo 1º, foi declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, tendo em vista a limitação que ela apresenta, né? Essa lei ela restringe o alcance de direitos sociais. Então, veja que nessa situação, né, essas atividades que são realizadas, por exemplo, a função de professor que fica fazendo correções de tarefas de aluno, né, atividades de professor que fica justamente efetuando leitura com o aluno, né, acompanhando crianças na realização dessa tarefa, é reputado pela jurisprudência, e a jurisprudência é vasta com relação a isso, como atividade de professor. O TRF3, né, o Tribunal Regional Federal da 3ª Região e da 4ª Região também, por inúmeras vezes já se pronunciou reconhecendo que trata-se de atividade de professor aquelas situações onde a pessoa presta serviços em atividades correlatas ao setor pedagógico, ao setor de educação. Aqui no escritório, a gente já teve a oportunidade de atender várias pessoas que se enquadram dentro dessa situação, inclusive diretores de escola de ensino público, onde o SPPrev, equivocadamente, a despeito da ADI 3772, não concede a aposentadoria especial, exige nessa situação que a segurada, que o servidor público, melhor dizendo, atenda os requisitos da aposentadoria voluntária comum. Não é essa a situação aí que deve ser apresentada. A situação que deve ser apresentada é justamente aquela em que a gente observa que a correta aplicação se der justamente dessa norma. O áudio. E daí, então, nós temos ali uma questão que é a seguinte. De um lado, aquelas pessoas, né, que já postularam os seus pedidos, né, e tiveram o indeferimento da condição, né, o indeferimento da caracterização da condição de professor, essas pessoas, desde que esses pedidos não tenham sido atingidos pela decadência, lembrando que, né, a decadência ocorre em momentos diferentes quando o segurado é vinculado do regime geral e do regime próprio, né? E daí, no regime geral, 10 anos, regime próprio, 5 anos. E também é possível corrigir isso, né? E essa correção geraria aí o direito de receber as diferenças, né, a mais que isso possa gerar no benefício dessa pessoa, com retroação aos últimos 5 anos. Então, quanto mais rápido esse segurado que foi prejudicado por essa avaliação equivocada, né, ele procure um profissional previdenciarista, mais rápido ele vai conseguir, mais dinheiro ele vai receber, porque, veja, no caso do regime geral, a gente sabe que a prescrição, ela atinge os últimos 5 anos, né? O que ficar para trás desses últimos 5 anos é perdido. Então, se ele deixar para procurar ajuda de um profissional da área,
quando o prazo de 10 anos de decadência esteja para acabar, ele vai perder muito dinheiro. Então, isso precisa ser corrigido quanto antes, né? Porque senão é um dinheiro a fundo perdido, é uma coisa que você deixou de receber, os impactos, né? São muito grandes, ainda mais hoje que tá tudo, o custo de vida está altíssimo, né? Isso é um prejuízo incalculável. Lembrando, né, que também são apuradas as parcelas, as diferenças que demorar, né? O processo judicial demora um pouco e essas parcelas também são devidas. Mas o que fazer, doutor, quando eu quero fazer o meu pedido também, né? Eu quero fazer o meu pedido e o meu pedido é indeferido. Qual é o tratamento? Bom, vamos lá então, né? Diante do indeferimento do pedido, e é sempre bom deixar claro para quem está nos ouvindo que é necessário, melhor dizendo, o prévio requerimento administrativo para concessão do benefício, a gente sempre deixa de dar importância à forma pela qual a gente deve requerer o benefício. O benefício de aposentadoria do professor tem uma numeração própria, né? A aposentadoria do professor tem um número de benefício próprio. Portanto, cabe ao segurado realizar a postulação de um benefício específico. E, ao realizar essa postulação, apontar as atividades exercidas como atividades de magistério ou correlatas de magistério, ou auxiliar de recriação, algo dessa natureza, né? Em atividades de natureza pedagógica, para que faça com que o INSS reconheça isso. Né? Em primeiro lugar, já teve casos aqui do escritório onde nós apontamos a realização de uma determinada tarefa, o INSS expressamente não computou e recusou o cômputo desse tempo, justificando não se tratar atividade de magistério nos termos da Lei 11.301 de 2006. É claro que, por conta disso, diante desse indeferimento, a propositora da ação ela ficou mais direcionada justamente para obter do Poder Judiciário o pronunciamento, ok? Relacionada ao reconhecimento daquela tarefa como uma tarefa de natureza de magistério. No caso da aposentadoria dos professores vinculados ao RPPS, ao regime próprio de previdência social, há também essa necessidade de fazer o pedido direcionado com o pedido de aposentadoria voluntária de professor, com o redutor de 5 anos de idade, com o redutor de 5 anos de tempo de contribuição, e também com base nas regras da Lei Complementar 1354, de 6 de março de 2020, onde estabelece uma regra de transição, exigindo para a mulher, a partir de 2020, o quesito etário de 51 anos e tendo 25 anos de tempo de contribuição para a mulher, 56 anos para o homem, 36 anos de contribuição, 30 anos de contribuição. Já em 2020, a lei estabelece um aumento de 1 ponto para a idade e um aumento de 1 ponto para a idade, ou seja, exige-se a partir de 2022 para a mulher 52 anos, né, e os 25 anos de tempo de contribuição. De sorte que, se a servidora pública, professora ou diretora, né, que quer obter essa aposentadoria tenha completado 50 anos em 2020, o fato dela ter 51 em 2021 já tem o requisito, ela já se enquadra na possibilidade da aposentadoria. Porque às vezes a pessoa tem já os 25 anos antes da idade, mas mesmo assim não pode ter só os 25 anos. Há necessidade da satisfação, do atendimento dos dois requisitos. O requisito temporal e o requisito etário. Essa aqui Veja, eu acho importante também a gente colocar o seguinte, atividade, então seriam as atividades, o diretor ou a diretora de escola, o PEDEL encaixa nessa possibilidade? O PEDEL de aluno? A merendeira que serve merenda na escola encaixa? O coordenador pedagógico encaixa? A secretária
Encaixa? A bibliotecária da escola? Encaixa? Quem se encaixa nessa possibilidade? Não, a aposentadoria do professor não se atém apenas ao trabalho de quem presta serviço dentro da sala de aula, mas também abrange pessoas que trabalham fora da sala de aula, desde que, e aqui é importante a gente salientar isso, envolva-se com a relação do magistério, ou seja, realiza a preparação de aulas, realiza a correção de provas, não trabalha dentro da sala de aula, mas a pessoa corrige prova numa sala própria. A pessoa fica preparando aula, né? A pessoa faz atendimento com pais de alunos, ela atende os pais de aluno para passar orientação para os pais. Quem realiza a coordenação, assessoramento pedagógico, direção de unidade escolar, essas pessoas, elas aqui se enquadram dentro da atividade com base na ABI 3772 e faz jus ao recebimento da aposentadoria específica destinada ao professor. E aí, né? Gostaria professor de educação física, professor de música, professor Sim. de artes, professor de yoga, que tem muito, né? Hoje em dia a gente vê até isso. Terapias alternativas que são oferecidas para os alunos dentro das escolas. Então, tudo isso engloba a pessoa que é responsável. Aqui na escola do meu filho tem o coordenador de corredor que fica ali para fazer a intermediação das relações entre pais, professores e diretoria, né? Então, tudo isso é englobado nessa atividade. Então, veja só como é muito amplo. A gente pensa assim, se não for professor, se não tiver contato com o GIS, essa é uma mítica que havia antes, que a aposentadoria do professor tinha a ver com a exposição à sílica, né, ao GIS. Mas pode até ser que no início essa fosse um quesito, mas hoje em dia a gente sabe que o agente estressor que vem autorizar, né, as regras mais benéficas para a aposentadoria do professor, elas têm a ver justamente com o abalo psicológico da relação aluno-professor, pais de alunos, instituição. Então, a gama de profissões abrangidas pela norma é muito maior. Então, pessoal, a gente espera, né, com isso, trazer um pouco de luz, ajudar os nossos colegas profissionais, ajudar os nossos colegas alunos, ajudar também você que é segurado, seja do regime próprio, seja do regime geral, você que já foi servidor ou que é servidor público, todos vocês a tirarem essas dúvidas. Agora, eu queria fazer um alerta que é o seguinte: pode ser que a gente, apesar de ter preparado com muito carinho o material para vocês, a gente tenha se esquecido de abordar alguma coisa, ainda tenha ficado alguma dúvida. Então, aí eu vou passar aqui para vocês. Embaixo, nós temos aqui na descrição desse vídeo os canais que vocês podem utilizar para direcionar as perguntas que vocês tenham para a gente. E aí a gente pode ou voltar a tratar desse assunto, se vocês quiserem, né? Ou até mesmo trazer outros assuntos que vocês tenham dúvidas. Então, por favor, sigam as nossas redes sociais. Quais são as suas redes sociais, professor? Instagram, @Luiz_Pancotti, com 2 T's no final, do jeito que está aqui. E o Facebook também, Luiz Pancotti. O meu Instagram é hpancotti, tá? Meu nome que tá, Heloísa Helena Silva Pancotti, nas demais redes. Também nosso escritório está à disposição dos colegas profissionais e das pessoas que tenham dúvida, Advocacia Direito Público, né? Aqui, Advocacia Direito Público, todos os nossos canais de informação estão aqui. E se você que está vendo esse vídeo se interessou pelas nossas obras jurídicas, a Juruá, a editora Juruá, que é a nossa editora, ela preparou um cupom de desconto para aquisição das nossas obras, que é o cupom ALUNO20, tudo junto. Você coloca na sua cesta de compras lá no site da Juruá, quando você for adquirir as nossas obras, tá bom? Então, eu despeço de vocês.
Por favor, siga as nossas redes sociais, ative as notificações, se inscreva no canal, porque isso faz com que mais gente possa ter acesso ao nosso material e também faz com que a gente possa voltar aqui, né, e trazer outros assuntos para vocês. Também queria dizer o seguinte: se você conhece algum professor, se você conhece algum profissional dessa área, que trabalhe, que tem essas dúvidas, encaminhe esse vídeo, porque quanto mais pessoas souberem desses direitos, né, menos pessoas são lesadas, não é verdade? Então, para os profissionais que estão vendo esse vídeo, nós temos um manual de parceiros, né, e nós atuamos em regime de parceria também. Então, fica aqui um grande abraço a todos, eu me despeço, professor Luiz Pancotti, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!